Eu quero louvar muito ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui, com referência, com temor e tremor diante do Senhor, e tendo sob os ombros o encargo, o maravilhoso peso de trazer aquele recado que creio nasceu no coração de Deus para alcançar o coração de cada um de nós hoje à noite. Eu quero dizer para os irmãos que eu já fui abençoado com a ministração do pastor Damásio. Deus te abençoe, pastor. E sem saber, mas o nosso Deus o sabe, o pastor Damásio, ele tocou nos principais pontos da mensagem de hoje na oração dele, testificando que realmente esta palavra, esta mensagem nasceu no coração de Deus. Eu peço, irmãos, que os irmãos orem por nós, que apesar da nossa pequenez e limitações, esse recado do Senhor para as nossas vidas seja pontual e estrategicamente entregue ao seu e ao meu coração. Eu quero dizer que eu não tenho a menor dúvida, como bem eu disse pela manhã, pastor Luiz Januário e depois pastor Marcelo também, trazendo a palavra de conhecimento, eu tenho certeza que hoje é dia de milagre. Eu tenho certeza de que hoje é dia de ministração. E eu e você não sairemos da forma que entramos. Absolutamente. Não por ser este pregador, não por nossa instrumentalidade ou qualquer predicado que fosse, mas porque é propósito dele, porque é palavra dele, porque é providência dele, é provisão dele para as nossas vidas. Nós vamos hoje à noite, irmãos, tecer alguns comentários de tentar desenvolver uma mensagem que leva como tema esta pergunta: o que vês? Esta é uma transliteração de uma pergunta, logo mais vamos examiná-la, que Jesus fez ao fazer um verdadeiro exame oftalmológico. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia tem a descrição de um exame refracional, um exame de grau. Eu vou mostrar para vocês. E Jesus, no meio do exame, pergunta: e aí, o que está vendo? E Jesus hoje está repetindo essa pergunta para nós: o que vês? Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na palavra de Deus, lá no segundo capítulo de Reis, no capítulo 6, nós leremos os versículos de 13 a 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 16, dos versículos 13 ao 20. A partir do versículo 13 diz assim: e ele disse: vai e vê onde está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque são mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como disseram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam
no meio de Samaria. Oremos, meus irmãos. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. E esta, Senhor, é a mensagem que o Senhor colocou em meu coração. A partir de agora, ó Pai, eu quero te pedir que sejamos canal desimpedido da transmissão da tua palavra, Senhor. E que eu e meus irmãos sejamos ouvidos atentos. Que o Senhor mesmo fale através de nós, ó Pai, que a tua palavra seja viva e eficaz, de tal forma, Senhor, que haja transformação de vida. Nós não queremos sair da mesma forma que entramos nesse templo hoje à noite. Nós queremos sentir o teu toque, Senhor. Nós queremos sentir a tua transformação. Nós sabemos, temos certeza de que o Senhor está muito interessado em nossa transformação. Pai, que esse seja um momento só teu, Senhor, só teu, com exclusividade absoluta, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. O que vês? Eu quero iniciar esta mensagem hoje à noite, irmãos, de uma forma, tenho certeza, no mínimo inusitada. Então eu quero convidar os irmãos a fecharem os seus olhos. Sim, nós acabamos de orar, o pastor não quer orar novamente. Eu quero simplesmente que você feche os seus olhos. E até que eu fale, nós vamos fazer isso muito rapidamente, mas até que eu falo, não volte a abrir os seus olhos. Agora imagine que isso tenha de verdade acabado de acontecer com a sua visão. Você estava aí sentado, tranquilo, pronto para ouvir a palavra de Deus, e de repente, seus olhos se apagaram. Como ir embora? Aliás, será que continuaríamos a assistir esse culto? Ou será que sairíamos desesperados em busca de ajuda? Como seria a nossa semana? Deus me ministrou muito, irmãos, e por isso que eu quis que você tivesse esse gostinho agora. Você pode abrir os seus olhos, e eu digo sempre, por que nós não glorificamos a Deus por bênçãos tão simples, mas tão complexas e necessárias como a visão? Eu queria convidar a minha igreja a aplaudir o Senhor pelo dom da visão, pelo sentido da visão. Meus irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Que órgãos maravilhosos. Eu pessoalmente sou um admirador da natureza, confesso para os irmãos. Mas eu costumo dizer que Deus se superou quando desenhou o corpo humano. E a obra-prima do corpo humano, que já é excelente e extraordinário quando comparado com a natureza criada, são os olhos. Dizem os estudiosos que, guardadas as proporções, inclusive de dimensões, os olhos são cerca de 10 vezes mais complexos do que o cérebro. Eu não sei se você sabia disso. Nós conseguimos distinguir mais de 1 milhão de matizes de cores. E bastou que eu propusesse para vocês que fechassem os olhos, que alguns de vocês não aguentaram. Eu sei, traz mal-estar imaginar isso. Que maravilhosos são esses 2 órgãos, irmãos. Pouco mais de 30 milímetros de eixo. E que habilidade! Traz uma impressão ambiental importantíssima para o nosso mundo de relação. Ainda que alguns de nós tenham lá alguns probleminhas, né? Uns não enxergam muito bem para longe, são míopes. Outros têm algumas dificuldades para perto, são hipermétropes. Outros têm sua visão totalmente confusa, são os portadores de astigmatismos. E aqueles de nós, eu brinco que eu estou pagando hora extra, né? Quero continuar pagando. Outros de nós já estão assim, sabe, procurando o ortopedista, dizendo, doutor, meu braço está encurtando, não sei o que acontece. Fez sentido aí, irmão? Não é? Seja como for, continua sendo maravilhoso. E é sobre esse órgão tão maravilhoso, é sobre essa habilidade, esse verdadeiro dom de Deus, obra-prima da criação, que eu quero pensar com você hoje à noite. É impressionante, queridos, como a Bíblia é rica de ocorrências
oftalmológicas. É impressionante. E nós acabamos de ler um texto que eu preciso de trazer uma certa visão de contexto para você, mas acabamos de ler um extrato rico de ocorrências oftalmológicas. Talvez você nunca tivesse parado para pensar detalhadamente assim. O contexto aqui é que está havendo uma guerra entre um rei da Síria, possivelmente Ben-Hadad, e um rei de Israel. E o rei da Síria, fazia isso parte da cultura deles, montava ciladas e astúcia para pegar o rei, para conseguir mais facilmente capturar o exército de Israel, e todas as tentativas eram frustradas. Então o rei falou: para tudo, faço agora um conselho de guerra, vou reunir todo mundo aqui, porque tem aqui dentro um traidor. Aqui dentro tem alguém que corre de alguma forma, manda um e-mail, um zap lá para o rei de Israel, e quando eu chego, ele já está sabendo. Aí um servo do rei fala assim: eu sei o que é, rei. É que existe um profeta de Deus. É que existe um homem que tem um canal direto com Deus. Como é maravilhoso, irmãos, quando existem pessoas que têm canais diretos com Deus. E este homem está agora mesmo ouvindo lá da sua alcova, está ouvindo essa reunião aqui. É debalde, rei. Qualquer tentativa que o senhor fizer vai ser frustrada. Ele avisa o rei de Israel antes. Então, o rei diz: é assim? Fez a maior demonstração de covardia no mundo bélico, na minha opinião, irmãos. Montou uma guarnição fortemente armada, cercou uma cidade, a cidadela de Dotã, para prender um homem civil, desarmado, sem habilidade nenhuma de guerra. Agora imagine a cena. O moço do profeta Eliseu acorda de manhã para fazer seus afazeres, e de repente à porta da sua casa está aquele aparato militar, a cidade está toda cercada e dominada. Ele volta em franco desespero, talvez já sabedor de quem era o objeto principal daquela movimentação toda. E então ele avisa o profeta. E o profeta: fica tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí ele faz uma oração, ele pede ao Senhor que crie um vislumbre oftalmológico, um lampejo de visão rápida. E naquele momento, o moço do profeta levanta a sua visão, levanta os seus olhos e observa numerosos carros e cavaleiros de fogo, muitíssimo mais numerosos e poderosos do que aqueles gatos pingados com os quais ele estava tão preocupado. Ocorrência oftalmológica. Mas a coisa não para aqui, irmãos. É muito interessante o que vai acontecer agora. O profeta Eliseu sai, bonitão. Ele não era o procurado? Não tinha lá um perfil de escrito? Era para prender na hora. Ele está lá todo bonito. Tudo bem? Bom dia, como vai? Olha, eu sei quem que vocês estão procurando, e vocês estão errados, mas vem comigo, eu vou levar vocês na cidade, e aí diante do homem que vocês estão procurando. Só que ele tinha orado antes, e ele pediu a Deus que cegassem aqueles homens de uma palavrinha que com certeza não vou pronunciar corretamente em hebraico, mas é sanverim. É uma cegueira que sendo cego vê. Uma loucura. É cego, mas está vendo. E agora o Senhor atende o profeta, e eles estão olhando para o profeta e não o reconhecem. O profeta então pega aquele comandante: vem cá, meu filho, e solta no meio do formigueiro, solta em plena Samaria. Eles estavam literalmente mortos. E então o rei manda dizer: e aí, eu aproveito e termino aquilo que o senhor já começou para mim? O rei: não, dá pão para eles, porque eles nunca mais voltarão aqui. E realmente nunca mais voltaram. E o que eu quero dizer com isso, queridos? Eu quero trabalhar com você essa figura da palavra sanverim. Ela só vai aparecer na Bíblia em duas ocasiões. A segunda, na verdade, é essa. A primeira está lá em Gênesis, capítulo 19, no versículo 11. Eu vou pedir para projetar para nós, por favor. Gênesis, capítulo 19,
versículo 11. O cenário aqui é totalmente diferente agora, irmãos. Sara havia resolvido dar uma ajudinha para Deus. Que coisa terrível quando a gente resolve ajudar Deus. Já que havia uma promessa, e Deus, na ótica deles, tardava em cumprir a promessa, Sara falou: vou resolver. Tem um filho com minha empregada, assim a gente vai ter descendência, e resolve tudo, está tudo certo. E aí a gente sabe da história. A empregada, Agar, tem um filho, Ismael, e agora eles são dispensados, eles são enxotados da casa, e ela está em pleno deserto, morrendo de sede, de fome. Então ela se afasta, ela não quer ver o filho morrer. De repente o anjo do Senhor aparece diante dela, e ela tem um diálogo, maravilhoso com o anjo, e ela diz uma expressão, irmãos, uma expressão que é muitíssimo interessante, que eu queria te convidar a grifar na sua Bíblia. É daquelas que a gente acaba passando batido e não registra eu já me antecipei lá na frente, essa ocorrência, queridos, de Gênesis 19, é o Sanverim, é no evento de Ló. Então a cidade de Sodoma está para ser subvertida. O Senhor envia anjos para tirar a família de Ló daquele meio, e aqueles homens são tão perversos que querem fazer orgias sexuais com aqueles anjos, que eram rapazes, que eram homens diferentes, vistosos, que chegaram na cidade. E agora Ló então fica extremamente constrangido, chega a oferecer as filhas dele, e os homens são irredutíveis, eles querem abusar dos anjos. E olha o que diz a palavra de Deus lá no versículo 11 do capítulo 19: e os anjos feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Em outras versões diz que ficaram buscando a porta até ser manhã. Eles não estão cegos do ponto de vista de trevas, eles não estão cegos, como a gente diz tecnicamente, em amaurose, eles não deixaram de ver a luz. Aliás, eles acham que estão enxergando. Eles continuaram no intento malicioso de abusarem daqueles homens que vieram à casa de Ló. Então, meus queridos, essa é a segunda ocorrência para Sanverim, essa cegueira de quem está vendo, mas na verdade está cego. Deus me falou muito profundamente, irmãos, quando eu estava estudando isso. Muitas vezes o inimigo deseja que estejamos em estado de Sanverim. Muitas vezes o inimigo deseja que estejamos na nossa plena visão, mas na verdade nós estamos cegos. Nós na verdade não estamos com condição nenhuma de discernimento. Nós estamos passando a vida inteira buscando a porta, até que se faça sol, e já é tarde demais, porque na manhã daquele dia Sodoma foi destruída. Então o que o Senhor quer nos alertar hoje, irmãos, que hoje o Senhor está interessado em nos dar discernimento. Ele está interessado em abrir os nossos olhos como nunca. O Senhor está interessado em retirar de nós o Sanverim. O Senhor está interessado em trazer discrição oftalmológica, de forma que nós possamos realmente ter condições de enxergar. É interessante que certa vez Jesus fez uma cura de uma forma totalmente inusitada. Aliás, os métodos de cura e a pedagogia de Jesus eram realmente, no mínimo, criativos. Então Jesus está diante de um cego. Você pode conferir esse texto lá em Marcos capítulo 8, nos versículos 22 a 29. Marcos capítulo 8, 22 a 29. Diz assim a palavra de Deus: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da cidade, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo as mãos, perguntou se via alguma coisa.
E levantando eles os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que se movem. Depois tornou a pôr as mãos nos olhos, e olhando firmemente ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Um verdadeiro exame oftalmológico, né? Ele faz o primeiro procedimento e pergunta: e aí, como é que estão as coisas? Como é que está o discernimento visual? Até que então ele seja plenamente curado. Irmãos, a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que tocou aquele homem que era assim, esse era cego de verdade, ele era cego de trevas, ele também quer nos cegar, ele quer nos tocar e nos tirar da cegueira Sanverim. Ele quer nos tocar hoje à noite de forma, irmãos, que nós possamos nos recuperar do Sanverim que muitas vezes nem mesmo temos consciência. E há pelo menos 4 efeitos do toque de Jesus na nossa visão. Quem sabe eu e você não estamos precisando exatamente desse toque. Quem sabe eu e você estamos em Sanverim, absolutamente convencidos que estamos enxergando, mas tentando encontrar a porta, caminhando para a plena Samaria, o downtown do inimigo, e jurando, convencidíssimo que está enxergando. O primeiro efeito, queridos, de quando o Senhor nos toca, é que encontraremos a porta certa. Quando o Senhor tocar a nossa visão, encontraremos a porta certa. Então nós podemos pensar: qual é a porta que eu e você buscamos nesta noite? Qual é a porta da necessidade que nos bate a porta nesse momento? Uma porta de cura? Uma porta de um atendimento, de uma necessidade específica? Quem sabe a porta da salvação? Quem sabe você se sinta totalmente perdido e sem referencial? Uma porta de libertação? Uma porta, quem sabe, de um novo emprego? Quem sabe a porta de um sustento financeiro? Quem sabe a porta de um novo cenário na sua vida financeira? Qual é a porta que você busca? O Senhor está interessado em abrir portas, ainda que a porta seja a porta de uma solução de um problema que pareça insolúvel. Ao tocar a nossa visão, o Senhor nos mostrará a porta. E é exatamente isso que o irmão Damásio orava há pouco ali, antes que eu subisse aqui. É impressionante, irmãos, isso testificou no meu coração. O toque do Senhor muda a nossa visão. O toque do Senhor nos liberta do estado de Sanverim, e ao nos libertar do estado de Sanverim, nos faz encontrar a porta que buscamos, que necessitamos. Mas há um segundo efeito. Quando o Senhor nos toca, nossos olhos passam a nos auxiliar a termos julgamentos acertados e fazer corretos juízo de valores. Eu queria rapidamente pensar um pouquinho com vocês sobre esse segundo efeito, irmãos. Ele é maravilhoso, e você pode encontrar referências sobre ele lá em 1 Samuel, capítulo 16, eu dizia para vocês que a gente vai observar muita ocorrência oftalmológica na palavra de Deus, e eu separei as que têm relação com esse entendimento que a gente está trazendo hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, os versículos 6 e 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. E sucedeu o quê? Entrando eles, viu a Eliabe, visão. Aqui, quem está olhando é o profeta Samuel. A palavra de Deus está descrevendo, e a gente já vai recordar esse contexto. Então Samuel olha Eliabe, ele vê Eliabe,
e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. No mesmo instante, o Espírito do Senhor bradou no seu interior, dizendo: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o tenho rejeitado. Agora veja o ensinamento. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Nós sabemos, irmãos, quão abençoado foi Samuel. Nós sabemos que vida preciosa que foi um homem de Deus. O próprio Jesus dá testemunho disso. E aqui está esse homem de Deus, sensível à voz de Deus, fazendo julgamento e juízo de valor equivocado por causa da visão. Então, quando o Senhor nos toca, meus irmãos, esse é o segundo efeito. Quando o Senhor nos toca, esse é o segundo efeito que sentimos na nossa vida. Passamos a ter julgamento e juízos de valores com os olhos do Senhor. E assim, evitamos tomar decisões erradas, julgamentos equivocados. Eu gosto de um texto, não é um texto bíblico, não há nenhuma comprovação de que tenha acontecido assim, mas eu gosto desse texto porque ele me traz a força desse momento. Dizem alguns rabinos antigos que Davi, no ímpeto daquele convencimento que o versículo 6 nos traz, ele chega a virar o chifre de azeite para verter o óleo sobre Eliabe e ungí-lo, e não cai nenhuma gota. É claro que a gente não pode tomar isso por absoluto, porque a Bíblia não conta isso. E só para você entender o que está acontecendo aqui, Deus havia rejeitado o rei Saul, e Deus havia dito: Samuel, agora que eu tenho rejeitado o rei Saul, eu preciso que você unja o novo rei. E o Senhor não diz quem é. E o Senhor manda que Samuel vá à casa de Jessé. E Jessé tem uma carreirinha de filhos. O mais novo é a vergonha estética da família, baixinho, é ruivo, fugindo do modelo varonil do homem judeu. E agora aquela família escondia aquele filho no campo, para que ele não fosse visto, né? Então eles estão ali à mesa, e o grandão, o vistoso, né? O alto, se apresenta em primeiro lugar, e é por isso que o profeta Samuel se levanta e vai ungí-lo, e é por isso que o Senhor diz: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Portanto, meus queridos, o segundo efeito de quando Deus toca a nossa visão é juízo de valor, é critério de julgamento, segundo Ele, não segundo os nossos critérios, porque o Senhor vê o coração, o homem vê a aparência. Mas há um terceiro efeito desse toque do Senhor sobre a nossa visão. Quando Deus toca os nossos olhos, nossa visão de circunstâncias muda diametralmente. Meus irmãos, como eu gosto desse efeito, como eu gosto de pensar nesse efeito, e como eu tenho buscado viver ultimamente apoiado nesse efeito. Eu costumo dizer que Deus é especialista em mudar circunstâncias. Já parou para pensar nisso? Deus é especialista em mudar circunstâncias. E nós somos especialistas em confiar nas circunstâncias. Então a gente vai na expectativa das coisas segundo as circunstâncias. Olha só o que diz o primeiro livro de Reis, então um pouquinho adiante do que já abrimos em Samuel, capítulo 18, versículos 43 e 45. 1 Reis 18, 43 e 45. Eu convido você a me acompanhar nesta leitura. Muito bom. 1 Reis 18, 43.
Muito bom. Então diz assim a palavra do Senhor: e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, e olha para a banda do mar. Subiu e olhou, e disse: não há nada. Olhou, circunstâncias, não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Imagina, o rapaz já estava cansado, né? O que esse profeta quer? Já 7 vezes, não tem nada, sol lá limpo, sol de rachar, não vejo nada. E agora o cenário vai mudar, porque quando o Senhor toca, há mudança de cenário. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então ele disse: sobe, e diz a Acabe. Então ele disse: Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Aqui também, meus queridos, é interessante a gente resgatar o contexto para entendermos o que está acontecendo aqui. Israel está vivendo, por conta dos erros que fizeram errar Israel a partir do rei, Israel está vivendo uma seca terrível, um tempo de fome terrível. Os profetas do Senhor foram perseguidos e mortos, e Elias está como um verdadeiro fugitivo. E agora então vem a palavra do Senhor, e nós sabemos que um pouco antes ele traz aquele desafio aos 400 profetas de Baal, e o Senhor se manifesta maravilhosamente ali, e desce fogo do céu e consome aquele altar regado de água, de uma forma maravilhosa, para não deixar dúvida alguma da manifestação gloriosa do Senhor. Mas a principal promessa, a principal palavra do profeta ao rei era de que choveria. E agora ele se inclina, ele busca ao Senhor para que as circunstâncias mudem. Ele não olha o céu sem nuvem nenhuma, ele não olha que não houve nenhuma manifestação assim, o céu não fechou, não vieram nuvens, não apareceu nenhum trovão, ele não está preocupado com isso. E ele manda 1, 2, 3, na 7ª vez que o moço vai, ele volta desanimado. O que é uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem para quem espera chuva que compense um tempo de sequidão e estio? O que é uma nuvem do tamanho de um homem, da mão de um homem? Mas o profeta, afeito a não manter o seu olhar nas circunstâncias, mas manter seu olhar no Deus que transforma as circunstâncias, entendeu o sinal de Deus, porque viria chuva, e veio chuva. Então, meus queridos, o terceiro efeito, quando o Senhor nos toca, nós passamos a enxergar o sobrenatural. Nós tiramos os nossos olhos das circunstâncias e passamos a focar naquele que é especialista em mudar circunstâncias. Deus não precisa de nuvem para fazer chover. Não parece espetacular? É absolutamente espetacular. Deus não precisa de nuvem para fazer chover. Nós precisamos, meus queridos, trazer isso para a nossa vida. Nós precisamos crer que mesmo quando o mundo que nos cerca nos parecer totalmente adverso, nos parecer circunstâncias totalmente impossíveis, totalmente contrárias, se há uma promessa, se Deus disse, não tenha dúvida, vai acontecer. Se é chuva, vai chover. Se é bênção, vai ser abençoado. Tiremos os nossos olhos das circunstâncias. Aprendamos, meus queridos, a olhar para o Deus que pode mudar as circunstâncias. E ainda, nesse mesmo efeito, ainda outro aspecto que eu quero apresentar para vocês, que está lá no mesmo 2 Reis que nós lemos, naquela mesma perspectiva que nós lemos. Quando o moço do profeta chega desesperado, ele pede então que o Senhor abra os olhos do moço, e ele olha,
e ele vê a providência do Senhor. Então, quando o Senhor nos toca, Ele não apenas muda as circunstâncias, Ele manda sinais, Ele mostra o seu poder, Ele mostra quem que governa de fato, Ele mostra quem está no controle de fato. E então, meus queridos, podemos habitar com a maior segurança, porque Ele tem cuidado de nós. Podemos descansar tranquilos, a despeito das circunstâncias. É claro que quando nós falamos das circunstâncias, isso não vem nenhuma fala no sentido de que agora eu não preciso tomar providência alguma, agora Deus faz tudo, né? Há providências que são humanas, sim, claro, mas eu me refiro àquela circunstância imutável, eu me refiro àquelas circunstâncias que humanamente não tem jeito. É nessa que Deus age, não naquela circunstância que a minha procrastinação, que a minha inanição, que a minha falta de ideação e de pragmatismo causou. A especialidade do Senhor é mudar circunstâncias impossíveis. E há um quarto efeito, queridos, eu também gosto muito desse quarto efeito. Quando o Senhor toca os nossos olhos, temos a visão do Senhor que nos assiste continuamente. Agora sim, é o caso de Ismael que equivocadamente eu citei no início. Agora sim, meus queridos, está lá em Gênesis capítulo 16, versículo 13, é que eu também queria que você lesse comigo, acompanhasse comigo, porque é uma porção tão rica da palavra de Deus, e você e eu precisamos entender esse quarto efeito. Muitas vezes nós dissemos que cremos em Deus, aliás, nós somos um país que se diz cristão, mas muitas vezes nós vivemos o nosso dia a dia na mais completa solidão, nos esquecendo totalmente que há um Deus que olha. Por mais impossível que seja na nossa mente limitada entender isso, como pode Deus olhar do céu e saber meu nome, meu CPF e a conta dos meus cabelos? Mas assim é, meus queridos, individualmente. Ele não repete uma digital. Te conhece na sua especificidade. E Deus não é como o relojoeiro que deu corda, fez o relógio, deu corda e se ausentou. Não. Ele está continuamente nos olhando. E é esse quarto efeito que ocorre quando o Senhor nos toca. Ele nos traz essa consciência. Olha só. Gênesis capítulo 16, no versículo 13. Ela chamou o nome do Senhor com esta palavra. Ela é Agar. Ela agora está nominando Deus. Olha que audácia, que experiência profunda. A experiência foi tão profunda que ela deu um nome para Deus. Olha só. E ela chamou o nome do Senhor com essa palavra: Tu és o Deus da vista. Uau! Meus queridos, eu não sei quanto a você, isso é maravilhoso. Em hebraico é o El Roi, o Deus que vê. Mas não é uma visão amorfa e inespecífica, não. É para você. Está te olhando nesse momento. Sabe das suas circunstâncias, dos seus pensamentos, das suas dificuldades, das suas limitações, dos seus desejos, dos seus sonhos. Por isso que Deus é maravilhoso. Isso é impensável na mente humana. Mas Ele sabe e nos conhece nesse nível de detalhe. Tu és o Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Aqui novamente nós precisamos entender essas circunstâncias, né? Como eu havia começado a descrever há pouco. Sara então enxota Agar e Ismael de casa, depois de querer dar a tal ajudinha para Deus. E agora eles se veem perdidos, aquela água do cantil rapidamente acabou, óbvio, e o deserto totalmente inóspito. Sara sabia que havia assassinado aquela mãe e o filho, essa é que é a verdade.
Ela sabia que era impossível que eles dois sobrevivessem. Mas o Senhor tinha projeto para eles. E lá pelas tantas, eu fico imaginando, ele já tá, a criança já começa a desidratar, ficar mais, né, como a gente diz na gíria das mães, mais molezinha, e quem sabe o choro mais débil, já não chora com lágrima, porque está profundamente desidratada. Pensa nos detalhes. A Agar não suporta a visão, ela sai de perto. E agora vem o anjo do Senhor. E esse diálogo, esse fragmento que nós lemos, é um diálogo exatamente assim. Ela diz: eu sabia. Que confissão linda, meus irmãos. Ela diz: eu sabia que o Deus da visão estava olhando. O Deus da visão estava me olhando. O Deus da visão está te olhando. Pode ser que você tenha dito: é o fim, esse deserto é intransponível, essa situação que vivo, sem chance, é esperar pelo colapso final, não tem o que fazer. É nessa hora que El Roi quer tocar sua visão. É nessa hora que o Deus da vista, como Agar mesmo apelidou, quer te visitar. Ele sabe do seu deserto. Nunca se esqueça, meus irmãos, deserto não é destino para o crente, deserto é passagem. Pode ser penoso, pode ser longo, é passagem. Não é o nosso destino, não é lá que morreremos. Nós temos um fim glorioso, e fiel é quem prometeu, e poderoso é quem prometeu. Não olha para o deserto. O Deus, especialista em mudar a circunstância, pode fazer um oásis em segundos, em milissegundos, instantaneamente. Você vai até esquecer que era deserto, porque Ele pode. Esse é o quarto efeito, queridos. Eu gosto muito desse quarto efeito. E esse, eu não sei se você sabia, esse é um dos nomes de Deus. Ao lado de El Shaddai, El Adonai, Shalom, Tsidkenu. E tantos nomes, é tão complexo nominar Deus, que Ele é chamado pelos seus predicados. A partir de agora, considere na lista El Roi. Eu ponho lá em cima, um dos primeiros, porque eu acho que isso é tão importante. Eu acho maravilhoso demais pensar que tem um Deus me olhando. Ontem nós fomos fazer uma visita para uma irmã tão querida, e na conversa ela me disse uma coisa que me marcou muito. Ela tem uma situação aflitiva de saúde, e ela disse assim: mas quando esse mal-estar chega, eu clamo para o Senhor, e de repente eu olho para cima e Ele está me olhando. Acabou minha visita, gente. Ela que me ministrou. Eu disse: levanta a mão já, não tem problema, já aceito. Que coisa maravilhosa. Eu clamo ao Senhor e de repente Ele está me olhando. Olha como Deus é maravilhoso. Deus sabia que eu estaria aqui com os irmãos e ministraria essa palavra hoje. Então Deus mandou aquela senhora falar isso. Deus mandou o pastor Damásio orar por mim nesses termos. Deus tem urgência em retirar nosso estado de Sanverim. Porque o Sanverim tem mais um problema, irmãos. O Sanverim traz orgulho e ufano. Nós estamos cegos, mas estamos cheios de si. Nós estamos cegos, precisando de discernimento, precisando do toque do Senhor, mas estamos cheios de si, enxergando tudo. Deixa comigo, eu me garanto. Passa a noite inteira procurando a porta. Mal sabe que ao raiar do dia a cidade vai ser subvertida com pedras e com saraiva. Se aqueles homens tivessem ficado cegos de trevas, eles não continuariam mais nem um minuto naquele intento. Eles desesperadamente teriam ido buscar socorro. Isso mostra que essa cegueira não é uma cegueira de trevas, é uma cegueira discriminativa. Então, quem sabe, meus queridos, a gente possa
pensar agora, encaminhando para o final dessa mensagem, de que toque eu e você temos precisado? De que toque eu e você precisamos na nossa visão? Quem sabe o Senhor precisa nos tocar hoje à noite para que enxerguemos portas. Quem sabe nossos caminhos são como becos sem saída e não enxergamos porta nenhuma, ou só temos porta fechada, ou pior que porta fechada é porta na cara. Porta na cara é pior que porta fechada. É quando você está na iminência de entrar e alguém fecha exatamente para você não entrar. O que precisamos hoje do Senhor em termos de toque na nossa visão? Quem sabe nós precisamos enxergar melhor os cenários da nossa vida e ter melhores critérios para juízo de valor, para tomada de decisão. Quem sabe nós somos guiados pela aparência. Samuel, que era Samuel, caiu nessa. Quem somos nós? Quem sabe nós vivemos muito de aparência. E o Senhor hoje disse: vaidade, não vale a pena. Aprenda comigo, receba meu toque. Quem sabe nós precisamos enxergar melhor para fazer julgamentos acertados. Não há coisa pior que julgamentos equivocados, meus irmãos. Quem sabe nós precisamos enxergar melhor para que nós tenhamos uma nova visão das circunstâncias e assim até mesmo entender que nosso Deus pode agir muito mais e melhor e até mais rapidamente nas nossas circunstâncias, porque, meus queridos, muitas vezes somos nós que travamos as resoluções das nossas circunstâncias. Deus é respeitoso. A gente fala assim: espera que eu faço. Deus espera, como diz os jovens, vai esperando, até que você diz não dá mais, aí Ele vai agir. Então o toque do Senhor talvez seja hoje necessário para que a gente entenda e viva a especialidade do Senhor de mudar circunstâncias. Quem sabe, meus queridos, a gente nunca tenha de verdade tomado conhecimento de que Deus está continuamente nos olhando. Ele não pisca para não perder uma cena, para não te perder de vista, e nem teria como fazê-lo. Ele está continuamente de olhos fitados em você. O El Roi, que enviou seu único filho para morrer na cruz do Calvário, pagou muito caro para te perder. Ele não vai tirar a vista de você. Você pode desgarrar, mas Ele está te olhando. Você pode andar errado, mas Ele está te olhando. Você pode andar torto, mas Ele está te olhando. Quem sabe esse toque que a gente precisa hoje. Quem sabe a gente precisa viver essa experiência de saber que o Senhor tem os olhos fitos em nós. Como aquela senhora com tanta singeleza me disse ontem: eu clamo ao Senhor, e quando eu olho para cima, quem está me olhando? Ele. Que graça daquela descrição, meus irmãos. Eu queria que vocês tivessem ouvido o que eu ouvi ontem. Que graça. De repente, Ele está me olhando. Fantástico. Pura realidade. Absolutamente bíblico. O El Roi não tira os olhos de nós. Meus queridos, eu confesso para vocês que eu preciso de todos esses toques. Eu disse ao Senhor que eu preciso de todos esses toques na minha vida. Eu sou mais que Sanverim, acho que eu sou multi-Sanverim. E o pior, que quem tem Sanverim acha que vê. O pior cego é o que acha que vê. Então, quem sabe hoje à noite seja um momento aprazível para clamarmos ao Senhor, para que venha e nos toque. Então eu queria te fazer um convite. Eu não queria que você ficasse de pé por formalismo, nem porque eu estou pedindo. Eu queria que você ficasse de pé, para que El Roi olhasse. Não é para mim. Eu preferia nem olhar, na verdade.
Mas se você sente a necessidade desse toque do Senhor para que sua visão seja aquilatada, eu te convido a ficar de pé. E eu te digo, já estou de pé. El Roi se agrada quando dizemos, precisamos do teu toque. Aquele mesmo Jesus que pegou saliva, eu não entendo por que esse método. Jesus é muito criativo, no mínimo senso de humor. Aquele mesmo Jesus que pegou ali, fez barro, aplicou aquela saliva de barro no olho daquele homem, e ainda perguntou, está vendo? O que vês? Ele podia ter feito um trabalho completo, aliás, só assim, ó, enxerga, pronto. Por que fez isso? Não sei dizer para vocês. Ele fez, porque aprove fazê-lo assim. Ele sabe fazer. Então, meus queridos, a minha oração é que o Senhor, nesse momento, derrame toque em abundância sobre as nossas visões, que nós tomemos posse desses 4 efeitos sobre a nossa vida. Pai, nós estamos de pé diante de Ti, Senhor. A Tua igreja de pé, Senhor, confessa que nós precisamos, como aquele homem que o Senhor tocou quando esteve fisicamente aqui na terra. E agora, Senhor, nós também precisamos de toque. Muitas vezes, Senhor, o toque não é na nossa vista física, mas na nossa vista espiritual, Senhor. Nós queremos, ó Pai, um novo tempo de visão espiritual. Nós não queremos mais viver a cegueira do Sanverim, a cegueira dos que são cegos e acham que veem, Senhor. A cegueira daqueles que nada enxergam, mas vivem o orgulho de quem tudo vê. Ao vivem, Senhor, cheio de si, pensando que enxergam, Pai. E agora estamos de pé diante de Ti, te pedindo, Senhor, visita-nos com Teu toque, assim como o Senhor tocou aquele homem e besuntou as pálpebras dele com aquela saliva feita de barro, Senhor, que também, ó Pai, o Senhor nos toque nesse momento, ó Pai. Pai, que nós possamos ir sentindo o Teu toque, quando portas não são encontradas, Senhor, quando nós temos dificuldade de discernimento, de julgamento, Pai, quando nos guiamos pela aparência, Senhor, tem misericórdia de nós, vai tocando, Senhor, vai tocando, ensina-nos a olhar a essência, como o Senhor olha a essência, Pai, vai tocando, Senhor, vai tocando, ó Pai, que as circunstâncias muitas vezes intransponíveis, ó Pai, humanamente desafiadoras e imutáveis, Senhor, possam agora pelo Teu poder serem transformadas num átimo, Senhor, e que desertos de nossa vida se tornem em oásis imediatamente, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Pai, nós Te louvamos, porque Tu és El Roi. Tu és o Deus da vista, Tu és o Deus que está continuamente nos olhando, Senhor, não nos deixa perder a consciência de que nós somos vistos num verdadeiro, uma sessão ao vivo, Senhor, contínua, todo dia, o dia todo, não há um momento só em que o Senhor nos perde de vista. Isso é que a Tua palavra nos garante, Senhor. Pai, que os nossos caminhos, Senhor, sejam dignos do Teu olhar, Senhor. Pai, que o magnetismo do Teu olhar nos endireite a vereda, Senhor. Põe no caminho da justiça, Senhor. Não nos deixe errar, ó Pai. Não nos deixe errar, Senhor. Conserta a nossa visão, ó Pai. Senhor, que o Teu poder, Pai, que a Tua glória, que as Tuas misericórdias e a Tua graça sejam abundantemente derramadas sobre a Tua igreja nesse momento, ó Pai, e que haja, ó Pai, verdadeiros milagres hoje, Senhor, que a partir de hoje tenhamos uma nova visão de reino, uma nova visão espiritual, uma nova visão do Senhor, uma nova visão de nós mesmos. Muito obrigado por esse tempo, ó Pai. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E completa agora a obra, Senhor, apesar das nossas imperfeições, porque nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe ricamente. Paz.